Falar de RH e não falar sobre recrutamento e seleção não dá, né? Mas chegou a hora de deixar de lado aquela estrutura de recrutamento cheio de papelada, que gasta dinheiro, que faz com que você perca tempo e não encontre o candidato certo. Está na hora de pensar em recrutamento e seleção de forma estratégica e, para isso, convido a Red Hunter, psicóloga e diretora da D2S, Recrutamento Executivo. Ela vai apresentar a palestra Recrutamento e Seleção Estratégico. Recebam com uma salva de palmas Denise Soares. Normal. Bom dia, pessoal. Muito bom ver essa sala cheia, né? Que nem a Bárbara falou, a gente não tinha muita expectativa de quantas pessoas viriam num sábado. Mas é muito bom ver todos vocês. E eu estou vendo carinhas novas também aqui, que eu não conheço, então vou me apresentar. Eu sou a Denise, eu sou de Maringá, estou já há 25 anos no mercado de recursos humanos, sou psicóloga e tenho uma trajetória que, para começar a falar de recrutamento e seleção, foi quando eu estava recém-formada em psicologia e uma grande empresa, uma grande rede de supermercados aqui de Maringá, na época era o Cidade Canção só do Grupo Tavares, acreditou que uma recém-formada podia construir um RH para eles e me contrataram. Eu tinha feito um estágio da faculdade lá e me contrataram. Qual que é o primeiro desafio de um supermercado? Contratar. E eu já tinha pego o supermercado com 800 funcionários, em plena expansão. E aí a primeira dor deles qual era? Não temos gente para contratar. E quando eu fui olhar, não tinha processo. Naquela época as pessoas levavam os currículos, né, até o mercado, e a gente separava por proximidades, o gerente escolhia minimamente ali a pessoa que ele achava, entendia que fazia sentido e contratava. E nisso o turnover, na época, era muito alto, né? E o meu desafio era trabalhar com esse turnover. A primeira coisa que eu fiz foi estruturar essa área. Antes era equipe, só tinha eu para fazer tudo. E estruturamos a área. Claro que daí não é só estruturar a área de recrutamento e seleção, quando a gente fala de turnover, são várias estruturas estratégicas que você tem que colocar dentro de uma empresa. Então, eu também fiz isso, parcerias também com consultorias, para poder trabalhar nesse tema. Mas, em contratação, abrimos lojas, cada loja tinha 100 e poucos funcionários, você tem que fazer aquele cronograma de contratação, realizar a contratação, onboarding, treinamento, para no dia D da abertura da loja, está tudo pronto. E daí é que eu comecei, de fato, a estar com recrutamento e seleção, e embora estivesse também fazendo gestão, fosse gestora de RH de empresas, o recrutamento e seleção sempre fez parte. Eu miro para onde? Para cá. Então, qual que é a maior dor hoje das empresas? Alguma empresa que não tem dor de recrutamento e seleção? De achar gente? Quem não tem, levanta a mão, porque a gente quer saber. Mas as empresas, a dor tem sido recrutamento e seleção por alguns temas, né? Um deles é a empregabilidade. Nosso índice de empregabilidade é muito alto, índice de desemprego muito baixo. Isso favorece com que os profissionais busquem as empresas e a empresa, às vezes, fica sem ter muito poder para buscar e escolher o profissional. Mas tem como a gente criar estratégias para fazer isso diferente, né? Então, quando a gente contrata errado, existem custos ali diretos, que a gente já sabe, que é o custo de desligamento, quanto custa um novo processo seletivo, o tempo dessa equipe, né, sem a pessoa. E tem os custos indiretos, né, perda de produtividade, porque a pessoa não está produzindo. Às vezes, na área de vendas, a gente vê isso mais forte, né, porque a meta é por vendedor. Se você tira um vendedor, você já tem aquele furo na meta. Mas isso também acontece em todas as áreas. A gente só não vê diretamente. Então, a perda de produtividade, sobrecarga na equipe, impacto no clima organizacional. Então, quando o nosso turnover é alto ou quando a gente demora para contratar, isso impacta diretamente no clima organizacional, né? E o custo de uma contratação ele pode chegar a 3 vezes o valor
do salário do profissional. Tem alguns dados melhores assim que eu busquei, que a estimativa em geral, quando se fala quanto custa uma má contratação, é de 30% a 400% do salário anual. Tá, mas aí vamos lá. Daí tem a Harvard Business Review e a Society for Human Resources, que frequentemente citam o número de até 3 vezes o salário do colaborador anual. Tá certo? A gente faz um anúncio da vaga, o que aparece? Aparece aquele melhor candidato? Não, o melhor candidato está trabalhando. Ele não está disponível no mercado. O máximo ele está saindo de um local e indo para o outro. Mas ele está trabalhando. Então, como que eu faço para que eu mude essa situação dentro da minha empresa? Eu tenho que investir em uma contratação estratégica, tá? E isso envolve, quando eu invisto nisso, passo a pensar numa contratação de forma estratégica e não necessariamente pense, eu vou colocar uma pessoa ou contratar uma consultoria para contratar, trazer gente, eu ponho para dentro. Não, isso não é estratégia. Então, quando eu falo que eu preciso investir em contratação estratégica, eu estou falando ali que eu vou aumentar a receita e o lucro, porque uma cadeira ocupada, ela vai impactar diretamente no aumento da receita e do lucro. E também eu vou ter um fortalecimento da cultura organizacional, né? Porque se eu tenho uma contratação estratégica e trago pessoa alinhada aos valores da empresa, eu vou impactar positivamente nesse clima organizacional. Quando a gente tem uma insegurança, às vezes do próprio RH ou de falta de processos, acontece muito de burocratizar o processo seletivo. Quando eu não tenho estratégia, isso pode fazer com que os processos se tornem burocráticos, tá? Então, às vezes é um processo seletivo com um número de entrevistas muito alto, né? Até a Bárbara falou de alguns processos que duram várias etapas. A gente tem que, no início do processo seletivo, já determinar quantas etapas vão ter, porque o candidato ele já tem que estar sabendo. Porque o candidato, por exemplo, quando eu estou fazendo uma vaga estratégica, que geralmente levam mais etapas, esse candidato ele tem que estar sabendo quantas etapas vão ter e ter uma previsibilidade de início e término desse processo. Então, não dá para ir fazendo conforme a banda toca. A gente tem que ter estratégia. Se não eu torno burocrático, eu perco candidato bom no meio do processo seletivo. Ou, às vezes, vários testes. Eu já peguei empresas. Tem gente que aplica teste de atenção concentrada para todas as posições. Aí eu tenho um marketing lá criativo, você está aplicando atenção concentrada. Então, tem que ter estratégia também em testes. E também tem que tornar o processo seletivo mais prático, senão eu vou ter perda de talentos dentro do processo seletivo e desmotivação deles. Agora, a estratégia do certo. O processo seletivo planejado, alinhado com a estratégia da empresa, com a avaliação correta de competências e cultura. Eu preciso ter essa estratégia e desenhar essa estratégia. Uma empresa, por exemplo, eu tenho clientes aqui que tem operacional, a gente trabalha assim, vaga tática, a gente trabalha assim, estratégica, trabalhamos assim. Começo, meio e fim, tudo está desenhado. Quando não funciona, a gente entra lá, RH, ajuda a gente, vamos desenhar de novo porque não está funcionando. E aí a gente vai trabalhando para eficiência desse processo seletivo. Como que funciona isso na prática, então, de vocês que estão nas empresas? Primeira coisa, a gente tem que olhar para a área de RH como gestão de projetos. A gente não pode olhar para a área de RH como uma área que é executora e fazedora de coisas. O RH tem que ter estratégia. Para ter estratégia, tem que olhar isso como uma gestão de projetos. Então, o seu RH, ou vocês como RH, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão montar a área de recrutamento e seleção é montar uma área de gestão de projetos. Não é colocar um analista para fazer as vagas, criar um SLA. SLA é aquele acompanhamento de quantos dias a vaga está aberta. Criar esse relatório de acompanhamento de quantos dias que a vaga está aberta e ir acompanhando. Não é assim. A gente tem que tratar cada vaga como um projeto. E a gente tem que fazer a gestão desse portfólio de projetos. Então, eu tenho que ter lá uma estrutura. Eu tenho que ter o líder, às vezes pode ser o gerente de RH, às vezes a gente tem um coordenador em empresas que têm esse espaço, um coordenador, ou um analista, que faz a gestão
da equipe de recrutamento e seleção, que vai ser dos projetos. Aí a gente tem que ter a equipe que executa, e depois com papéis e responsabilidades. A equipe que executa, eu tenho que também trazer o gestor para aquela vaga. E ele tem que participar dessa gestão de projetos. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer de eu ter uma posição que ela não está encaixada no mercado, seja por remuneração, seja por pré-requisitos, e eu preciso negociar isso com o gestor da vaga, né, o demandante da posição, para ele entender qual é a decisão que ele vai tomar. Olha, a gente está contratando para essa posição, mas essa posição, a remuneração aqui está a pessoa que você quer custa tanto, você quer pagar, ou eu vou te dar uma solução. Tem essas pessoas aqui que se encaixam no salário, na remuneração, mas não vai ter isso e isso. Aí você ajuda a pessoa a tomar a decisão. Acontece que o RH pega as vagas, o analista fica recrutando, aí o SLA fica alto, aí vira uma pressão em cima do RH e não é eficiente. Então, primeira coisa, a gente tem que ter a gestão de projetos. Aí, cada vaga tem que ter o seu processo. Aqui a gente fala de modelo Kanban, que é uma metodologia ágil, ou outras metodologias ágeis que possa ser utilizada. Por exemplo, o Kanban é aquele quadro que a gente tem no Trello, que pode ser físico ou digital. O digital tem o Trello, tem o Asana. Eu tenho um sistema de recrutamento e seleção na consultoria que ele já tem o modelo Kanban dentro do próprio sistema. A gente tem que ter as fases do projeto. Tem que ter a fase inicial, que é a reunião de alinhamento, do kick-off. Tem que ter o planejamento, que daí é a criação do plano de ação, quantas etapas, quais testes vão ser aplicados, como que a gente vai executar essa vaga. Depois, a execução, que é a condução do processo, monitoramento e controle. Então, tem que haver reuniões semanais de acompanhamento das vagas com os gestores e demandantes. E o encerramento, que é a contratação. E nisso, eu tenho que criar lá no meu planejamento em quantos dias eu vou executar essa vaga. Se eu tenho quantos dias, eu vou fazendo acompanhamento. Até tantos dias você tem que ter feito a divulgação, até tantos dias você tem que ter feito o hunting, até tantos dias você tem que estar fazendo a primeira entrevista, até tantos dias você tem que fazer a segunda entrevista, até tantos dias tem que estar na mão do gestor. Então, se você não tiver esse planejamento por posição, você não consegue fazer um controle, uma gestão efetiva da área de recrutamento e seleção. Aí a gente tem que usar ferramentas, né? A IA ajuda muito, as ATS, que são os programas que fazem a gestão do recrutamento e seleção nas empresas, e aí também tem que ter alinhamento. Quando você tem consultoria, você tem que ter alinhamento. Eu tenho clientes que eu tenho reunião semanal com eles para poder fazer essa gestão do recrutamento e seleção dele, das vagas que a gente está tocando. E aí, a gente tem 3 fases do recrutamento e seleção. Então, se eu tenho lá, criei uma estrutura de recrutamento e seleção, em que eu criei uma área de projetos para cuidar, na metodologia de projetos, tem as pessoas específicas. Como que funciona, então, a condução desse projeto? Nós temos 3 fases do processo seletivo. Nós temos o atração e planejamento, seleção e avaliação, e a retenção e o onboarding, que é a integração, colocar esse profissional para dentro. Gente, qual dessas 3 fases a gente tem que levar maior tempo? Atração e planejamento, quem mais? A gente não tem uma resposta tão certa. Você está certo. Hoje você está certo. Foi você que falou, né? Isso. Por que você está certo hoje? Porque hoje eu tenho escassez de talentos soltos no mercado. Não é escassez de talento, eles têm talentos, mas eles estão trabalhando. Então, se eu não tenho talento sobrando para poder escolher, eu vou investir mais tempo na atração e planejamento. Se eu tenho uma marca empregadora muito forte, talentos sobrando, querendo bater na minha porta, eu faço o planejamento e invisto ali em seleção, né? Então, por isso que depende. Mas hoje, no nosso momento atual, a gente tem que investir em atração e planejamento. Eu tenho que atrair o candidato. E aí, às vezes eu estou no Instagram e tem agora tem um monte de pessoas, que são várias pessoas, né, que falam sobre assuntos, dominam alguns assuntos e falam. E quando eu vejo recrutadores falando, eles querem vender assim: kit recrutadora perfeita.
vou vender o kit recrutador perfeito. Aí um dia eu abri, falei, o que tem nesse kit recrutador perfeito? Tem lá como criar relatórios, como fazer uma entrevista por competências, testes, ou seja, eu posso ter um melhor teste, eu posso ser a pessoa que faz a melhor entrevista. Se a minha sala de espera não tem bons talentos lá, eu não vou fazer um bom recrutamento e seleção. Não adianta. Eu posso ser a melhor pessoa para identificar o melhor perfil, mas se a minha sala está vazia de talentos, não adianta. Então, é a mesma coisa. A gente tem o maringá.com aqui, que é a mesma coisa. Te anuncia no maringá.com. A sala está cheia de bons talentos mesmo ou não? Às vezes não, porque os melhores estão trabalhando. Então, não adianta eu perder tempo em criar um processo. Então, eu vejo algumas empresas que eu atendo. Tem até um cliente aqui em Maringá que eu disse, não dá para atender você, porque eles querem esse foco na seleção. Aí cria aquela bateria de testes. A gente faz o processo seletivo, então vocês têm que pensar que já passou assim, para cada posição, passa de 60 a 80, às vezes 100 pessoas na nossa mão, para eu te entregar 3. E aí ela pega esses 3 e coloca para fazer bateria de teste, para fazer 3 entrevistas com o RH, para depois ir para dentro. Ou seja, não dá. Aí eu perco o candidato, aí o candidato se desinteressa, e aí o processo não acontece, né? Então, não adianta eu perder tempo com avaliação e seleção. Eu tenho que ter boa avaliação e seleção, sim. Não estou dizendo que não, a gente tem que ter. Porém, eu preciso ter o foco no planejamento e na atração de talentos. Se eu não atrair as pessoas para o processo seletivo, eu vou ter uma sala só com pessoas que, às vezes, não têm as qualificações que eu quero. Então, onde que tudo começa? Primeiro, na descrição de cargo, né, no job description, que ela tem que ser estratégica, gente. Quando eu pego, às vezes as empresas mandam a descrição de cargo para mim, antes do alinhamento, para eu poder dar uma olhadinha na posição e tudo mais. Quando eu vejo aquelas descrições de cargo, que tem 3 páginas, e tem competências ali, exigências de pré-requisitos desse tamanho, eu já falo, não é estratégico. Não é estratégico. Por quê? Até quando eu vou falar isso lá na frente, quando a gente fala ali de recrutamento e seleção, na hora de definir, no alinhamento, a pessoa pode me passar 300 pré-requisitos. Eu olho para ela e falo assim, qual é importante? Qual é necessário que você não abre mão? Me fala 3, 4 no máximo. Porque se eu tenho um processo seletivo, que eu tenho 50 pré-requisitos que são super necessários, eu não vou conseguir fazer um bom processo. Sabe por quê? Porque eu vou começar a atirar para achar os 50. Não estou dizendo que não pode ter, mas qual que é o principal? Qual que é a resposta que você quer ter? Se o gestor não consegue responder isso, se o RH não tem isso descrito, fica muito difícil da gente ter êxito no recrutamento e seleção. Porque daí eu começo a ter que analisar tantos pontos que eu vou criar um funil muito pequeno aqui e eu não vou deixar os bons talentos descerem para cá, né? E eu sempre falo que recrutamento e seleção é matemática. Eu falo, RH também tem que gostar de matemática, porque recrutamento e seleção é matemática. Qual que é a matemática? É igual um funil de vendas. A área comercial sabe bem. É igual um funil de vendas. Eu tenho, para esse tipo de posição, qual é a minha taxa de conversão final? Quando a gente pega cargos operacionais, eu preciso jogar muita gente aqui em cima, porque o funil é bem estreito. Então, eu tenho que jogar quase que o dobro de um cargo estratégico. Né? Porque o cargo estratégico ele é mais fácil da gente identificar quem tem os pré-requisitos que eu tenho. O cargo muito operacional, muito chão assim de fábrica mesmo, é mais comportamento. E daí no currículo eu não consigo ver. Então eu preciso encher lá em cima no meu funil para que eu possa descer e ter gente boa aqui no final. Né? Então é matemática. Por isso que a gente precisa ter uma descrição de cargo efetiva. E nessa descrição de cargo também ter não só as tarefas, mas o impacto desse trabalho.
qual é o desafio, qual é o indicador que ele vai ter que responder. Porque quando você vai para uma entrevista, você tem que ter isso escrito para você saber se a pessoa vai conseguir entregar o que a empresa espera. Então, às vezes, a pessoa é ótima de comportamento, mas ela não vai ter a entrega. Então, essa pessoa ela está fora do processo. Employer Branding, que é a marca empregadora. Gente, isso é um tema muito importante, né? Às vezes as empresas elas focam em ser uma marca boa para os seus clientes e esquece de divulgar a marca para o cliente interno. Hoje tem se falado, igual a experiência do cliente, que a gente já trabalha há muitos anos, tem se falado da experiência do candidato. Qual é a experiência do candidato no seu recrutamento e seleção? Ele é aquele cara que o RH lota a sala de espera e deixa ele esperando igual médico? Ele já não teve uma boa experiência no processo seletivo. E, gente, tem gente no TikTok que fica falando das empresas que foi mal atendido, que foi mal recebido, que não foi bom o processo, que não recebeu retorno. E isso tudo impacta na sua marca empregadora. Então, se a gente está falando que a gente está vivendo num mundo de empregabilidade, que as pessoas estão podendo escolher mais onde ela quer estar, em qual empresa ela vai querer estar? Na sua ou na outra empresa que trata, que dá o retorno, dá o feedback, deixa a pessoa a par do processo? Então, isso é muito importante, né? A gente sempre fala que a cada etapa, você tem que dar retorno de cada etapa do processo em, no máximo, 3 dias, tá? De cada etapa. Lá na consultoria, a gente faz assim, a gente já dá retorno meio que na hora. Se a pessoa não vai dar certo, a gente já dá um retorno. A gente até fala, né, o motivo, claro, a não ser que seja uma coisa muito constrangedora, né? Porque às vezes tem questões comportamentais e tal. Mas a gente já dá o retorno na hora para a pessoa nem dormir pensando naquela posição que pode ser minha. A gente já tira a expectativa da pessoa. E não é tirar no sentido ruim, é tirar no sentido bom, porque às vezes ela está numa outra posição, num outro processo seletivo, e ela queria o seu, mas ela falou assim, bom, aqui não deu, deixa eu apostar naquele outro. Então, isso é um trabalho que a gente faz também, que valoriza a marca do processo seletivo. Da mesma forma como ele é recebido na empresa. Como ele é recebido. E tem uma blogueira no Instagram que ela só fala de práticas de empresas. Então, até teve uma empresa aqui de Maringá, de tecnologia, que contratou essa menina para falar assim, saiba como é trabalhar na empresa X. E aí ela conta, ela mostra a empresa, que a área é tal, aqui é assim, aqui as pessoas têm isso, têm aquilo. Ou seja, eu tenho certeza que isso foi feito para divulgar a marca empregadora e ter maior número de pessoas se interessando pela empresa. Tá? Aí também tem a estratégia de busca assertiva, que eu vou falar mais detalhadamente, que é, de fato, buscar ativamente as pessoas com o hunting de profissionais. Então, vamos falar de estratégia de busca, né? Então, se a gente tem ali um cenário em que as melhores pessoas estão trabalhando, ou elas não necessariamente estão vendo os anúncios de emprego, como eu faço para trazer os melhores profissionais para o meu processo seletivo? Aí a gente tem que classificar meio que vagas operacionais, táticas e estratégicas, tá? Primeiro, eu tenho que ter a clareza dos pré-requisitos necessários e desejáveis, que é o que eu falei ali na descrição de cargo, né? Eu tenho que ter claro o que é necessário, o que é desejável. Eu sempre tento trazer o desejável também, mas quando não é possível, o mínimo dos pré-requisitos necessários tem que ter. Eu sempre falo aos seus consultores, não aceito que vocês entreguem candidatos sem os pré-requisitos necessários. Tem que entregar. Agora, os desejáveis é o que a gente tenta buscar além para a empresa, né? Além disso, a gente tem que ter dados demográficos, né? Quando a gente está dentro das empresas, a consultoria fica mais difícil fazer isso, mas quando você está dentro da empresa, o RH tem que determinar qual é a persona que funciona lá, né? Dados demográficos. Qual é a vaga que tem maior turnover? Quais são os cargos críticos? Cargos críticos são o que tem maior turnover ou os difíceis de contratar.
O que funciona? Você tira um histórico da sua empresa e pega desde entrevista de desligamento até dados demográficos, quantos anos, onde mora, com quem mora, onde vive, o que come. Você tem que saber quem é a pessoa que funciona para a sua empresa. E aí você passa a contratar aquele perfil de profissional, para poder diminuir a rotatividade. E aí a gente tem que saber onde que está esse profissional, tem que fazer mapeamento de empresas, tá? Tem que ter um raio geográfico ali com as possíveis nomenclaturas. Então, quando a gente passa para buscar as pessoas, eu tenho que ter um mapeamento para entender de onde eu posso tirar esse profissional. Quais empresas? Quais são as nomenclaturas de cargo? E aí eu passo a buscar ativamente os talentos, né? Quando a gente fala de cargos operacionais, o hunting ativo, a gente até faz hunting ativo, mas o que mais funciona é fazer com que aquele anúncio da posição chegue na mão da pessoa certa. Então, não é anunciar no maringá.com muitas vezes, maioria das vezes. É entrar onde essa pessoa está. Então, a gente faz acesso a grupos da área dessas pessoas. E, às vezes, por exemplo, em cidade pequena, que a gente atua, às vezes no Instagram que esse cara está lendo, aí a gente compra posts ali para poder aparecer para ele. Ou seja, eu tenho que saber primeiro, minimamente, quem que eu quero, onde essa pessoa está e onde ela vai ver a minha posição. É assim que a gente faz. E quando a gente fala de cargos táticos para estratégicos, aí é hunting ativo mesmo. A gente faz o mapeamento das empresas que têm esse profissional com essas características e a gente vai atrás deles. Como eu disse, tem um aqui que eu estou quase batendo na porta da casa dele, porque eu quero ele num processo seletivo. E aí a gente busca essas pessoas. Quando a gente aborda essas pessoas, aí a gente fala com elas para que elas conta do processo e convida para participar desse processo seletivo. E muitas vezes as pessoas nem estão pensando em trocar de emprego, né? Elas estão bem, mas aí é todo o trabalho que a gente tem ali na parte de hunting. Aí eu vou buscar os talentos, né? Onde buscar, e somente depois disso, gente, somente depois que eu criei essa estratégia de busca é que eu vou divulgar a vaga. Então, não é ter uma posição e sair divulgando a vaga. Eu tenho que ter a estratégia de onde eu vou divulgar, como. Tem vaga que eu não divulgo, porque eu sei que é 100% hunting. Tem vaga que eu já sei, isso aqui é 100% hunting. Eu até coloco lá no Instagram, para as pessoas saberem que tem vaga, que a gente trabalha posições assim, porque ali o nosso foco também é muita posição estratégica. Então, para as pessoas verem que tem boas posições, que a gente trabalha esse tipo de posição. Mas eu sei que não é ali. Tem vaga que eu já bato o olho e falo assim, é 100% hunting, não adianta. É achar a pessoa. Aí é mapeamento, não adianta. Então, somente depois que a gente faz hunting e divulga a vaga. Senão, a gente pode fazer investimentos de divulgação errado, que é igual marketing divulgar o seu produto no lugar errado. Você não vai ter efetividade e gastou recursos. Aqui é mais ou menos o quadro de uma estratégia de busca. Então, eu vejo quais são os pré-requisitos necessários, nomenclaturas possíveis no mercado, porque às vezes eu chamo o cara de analista XPTO, mas nas empresas eles são chamados de especialista do não sei o quê. Então, eu tenho que saber para poder achar essas pessoas. Empresas target é de onde eu quero essas pessoas e quais outras possíveis empresas eu posso tirar essa pessoa. Aí eu tenho os pré-requisitos também desejáveis, que eu vou olhar, segmentos de busca e raio de busca. Raio de busca é muito importante, porque quando eu vou fazer uma divulgação da posição, eu tenho que saber se a pessoa está em Maringá, se ela está no Paraná, se ela está em Londrina, de onde eu consigo achar essa pessoa, ou nível Brasil. Ou internacional, quando a gente fala ali de posições mais estratégicas, CFO ou tal, tem muito brasileiro que está fora querendo voltar para o Brasil, daí também é uma oportunidade para trazer. Então, eu tenho que ter mais ou menos esse raio de onde eu vou buscar. E aí eu parto para a busca. O hunting é o caça-talentos mesmo, né? Então, é o que eu falei, a gente vai atrás das pessoas, a gente vai atrás das pessoas e traz para o processo. Aí, trouxe para o processo, enchi minha sala de espera de gente boa, de gente que realmente
minimamente ali eu vi que tem os pré-requisitos e que tem boas expectativas de que tenha aderência com a nossa posição, né, com o nosso processo. E aí eu parto para uma entrevista estruturada, né? Normalmente eu faço pelo menos 2 entrevistas, uma para ver se minimamente a pessoa tem os pré-requisitos, porque se não tiver pré-requisito, eu não vou gastar o tempo do candidato e nem o meu tempo investindo numa entrevista mais demorada, porque senão você marca entrevista com todo mundo. Esse currículo é bom, vou marcar entrevista. Aí chega lá, em 2 minutos de conversa, você já sabe que o cara não vai dar certo, porque o salário já não encaixa. Você perdeu o seu tempo, você perdeu o tempo do candidato, aí como é que em 5 minutos você vai mandar o candidato embora? Aí você continua a entrevista. Então, não funciona. Geralmente, eu faço 2 entrevistas. Uma entrevista é para saber se minimamente ele se encaixa com os pré-requisitos e se a empresa oferece esses pré-requisitos para ele, o que ele quer de expectativa, de desafio, de salário, de atuação. E aí, depois, eu parto para uma outra entrevista estruturada com os melhores candidatos que eu achei. Avaliação de competências, né? Aqui a gente faz a avaliação de competências tanto na entrevista como teste técnico ou estudo de casos. Aí depende do processo. Agora, gente, o que a gente tem que saber? Vamos começar de cima para baixo. Cargos estratégicos, diretores, gerentes, não se aplica teste prático. Vou fazer um teste prático para saber, vamos supor, um gerente de marketing, se ele sabe executar isso. Não, se o cara é gerente ou diretor, e ele tem uma trajetória longa dentro das empresas, você olha resultado. O que ele trouxe de resultado ali? Você não aplica teste prático. Aí você aplica nesse nível de cargo teste de competências e comportamento. Aí sim, prático não. Quando a gente vai para a área tática, aí depende. A gente vai para comportamento, às vezes competência, e pode acontecer de um teste prático, quanto, por exemplo, eu tenho escritório de arquitetura em São Paulo. A prática é muito importante. Então, eu coloco até o teste prático do arquiteto antes da entrevista comigo, porque ela é eliminatória. Se tem teste eliminatório, você aplica antes da entrevista, porque senão você perde o tempo do candidato e o seu para eliminar. Aí você tem a esperança, nosso candidato é muito bom, chega lá e reprova no teste. Aí a gente antecipa isso. E aí, cargos operacionais, sim, você pode colocar teste prático para ele, né? E comportamental depende, né? Tem empresas que eu atendo, a gente tem aplica muito DISC, né? Que já tem ali no nosso sistema, mas quando você pega um nível muito operacional, uma zeladora, ela às vezes não vai ter capacidade de compreensão e não vai fazer sentido o teste. Aí compensa eu olhar a parte cultural, se ela tem fit cultural. Aí eu uso tecnologias, softwares de recrutamento, porque isso vai me dar agilidade no processo e a inteligência artificial. Usar a inteligência artificial para analisar, construir pareceres, realizar comparativos de compatibilidade dos candidatos. Testei, mas ainda não consegui efetividade no hunting com o IA. A IA ainda não sabe fazer isso, precisa ser construída. Estou tentando achar alguém para construir isso. Aí vai ser bom. Mas ela ainda não faz hunting na IA. A gente tentou, eu e os consultores esses dias sentamos, uma manhã falamos assim, vamos colocar a IA para achar as pessoas. Ela não acha ainda. Não sabe fazer esses cruzamentos que a gente faz. Mas eu acho que em pouco tempo ela vai fazer. Pouco tempo ela vai fazer. O problema dela não achar é porque daí os sites onde essa pessoa tem conta, seja LinkedIn, Instagram, tem privacidade. Aí ela não consegue achar a pessoa. Mas ela consegue fazer algumas análises já. Ela consegue fazer análise de empresas que podem ser potencial, de nomenclaturas, de descrições de cargo, de competências. Ela já ajuda bastante. E construir pareceres. Eu tenho IA dentro do meu próprio sistema. Meu sistema de gestão de recrutamento e seleção, ele tem IA. Então, a gente usa muito ali para compatibilidade de candidatos, construção de pareceres, cruzamento de dados. Aí é importante. Aí, por fim, a gente tem que olhar além das competências e habilidades técnicas. Às vezes, as empresas ficam mais presas se a pessoa tem a experiência do que se a pessoa tem o fit cultural, né? Se a pessoa combina minimamente com o jeitão da sua empresa. E ela tem que combinar, né? Até uma das dúvidas, eu estive aqui em outro painel
E uma das dúvidas da empresa, que as empresas têm, me perguntam: Denise, mas se eu contratar consultoria, ela não vai saber contratar o meu fit cultural? A gente sabe, né? Por isso que a gente tem uma reunião de alinhamento, em que a gente tenta entender ali qual é o fit, qual é a sua cultura, qual é a sua expectativa, como que funciona. Normalmente, os nossos alinhamentos, ali, principalmente se for uma posição estratégica, é de 40 minutos a 1 hora, para eu poder entender tudo isso. Então, você tem que ter consultorias que consigam olhar a parte cultural também, tá? Mas fit cultural não é contratar clones, gente, mas contratar ali pessoas que compartilham os mesmos valores e visão de empresa. Então, quando eu faço a segunda entrevista, que é mais estruturada, eu coloco elementos na entrevista para fazer avaliação de valores, para ver se o que ela valoriza são coisas que a empresa pode oferecer e tem. Aí é o melhor casamento, tá? Então, por isso que a gente, como consultoria, tem ali uma garantia do profissional muito maior. Tem alguns cargos que eu dou 1 ano de garantia para a empresa, porque a gente olha essa parte cultural. Então, dentro da própria entrevista, você tem que fazer uma entrevista para olhar a parte de habilidades técnicas, a parte de competências e a parte de valores. Você tem que ter essa estrutura de entrevista para poder identificar, tá? E aí, por que isso é crucial? Porque se eu trago pessoas com o fit cultural, né, com o jeitão da minha empresa, eu vou aumentar o engajamento, eu vou reduzir a rotatividade e eu vou promover um ambiente de trabalho mais harmonioso também, tá? Então, gente, não é clone, mas é pessoas que compartilham os valores e visão da empresa. Então, assim, mas então eu não vou ter diversidade? Diversidade é uma coisa. Compartilhar valores e visão da empresa é outra. Tem gente que tem donos de empresas que chegam para mim e falam: Denise, minha filosofia é essa. Quem entra aqui sem essa filosofia bate cabeça. Daí não adianta. Não adianta eu querer contratar uma pessoa diferente disso se tem isso algumas filosofias e alguns valores muito fortes. Por quê? Porque não vai dar certo, vai causar mal-estar no profissional, na empresa. Então, eu sempre acho que as pessoas elas têm que estar no lugar certo, né? E o lugar certo ele tem muito a ver com essa cultura, com esse jeitão da empresa. E a contratação, feita a contratação, ela não termina, gente. Não adianta eu trazer a melhor pessoa e ela não às vezes ela quer receber uma carta proposta formalizada. E eu já tive casos em que eu falei: olha, o candidato valoriza e quer receber a carta proposta. A gente não faz carta proposta. O candidato desistiu da posição, porque dele se sentiu inseguro de pedir a demissão do trabalho que ele está. Então, como eu faço essa acolhida do profissional? Eu quis achar o melhor. Eu gastei tempo. Às vezes eu gastei dinheiro, seja com RH interno fazendo essa posição, ou seja com uma consultoria. Aí chega lá, eu não faço essa acolhida do profissional, fechou com o profissional, pelo menos uma mensagem no WhatsApp do RH ou do demanda desta posição: seja bem-vindo, a fulana vai tocar com você agora o processo de documentação. A pessoa tem que se sentir bem. E quando chega na empresa, tem empresa que não tem nem a mesa e o computador, a pessoa ainda está providenciando o computador. Então, esse planejamento lá no início, estratégico, ele tem que acontecer. O processo seletivo dura quantos dias? 10, 20, 30 dias, se for uma posição mais estratégica. E aí, como que eu não vou ter preparado isso anteriormente? Se o profissional novo chega na sua empresa e não tem minimamente isso desenhado para ele vai se frustrar, né? E aí tem que ter, então, um plano de integração para essa pessoa. Nos 90 dias, também fazer o acompanhamento dele, né? Porque, gente, a pessoa, para casar com a empresa, tem estudos que mostram que vai até 2 anos. E quando ele entrou na sua empresa, você pensa que ele participou do processo seletivo com você e com outros. Então, daqui 5 dias, ele pode receber um retorno de um outro processo. E acontece. Né? Então, qual que é o meu papel? Casar com esse cara logo. Né? Vai lá e faz o casamento.
faz a integração, faz o onboarding, faz o acompanhamento nos 90 dias, periodicamente, até dar 90 dias, tá? E esse acompanhamento de feedback e desenvolvimento individual. Então, nos primeiros 90 dias, a pessoa ainda está se adaptando à empresa, né? A gente fala que com 6 meses é que ele vai entender onde que ele está. Então, por que eu não acelero isso? Nessa integração, nesse acompanhamento com o feedback. Então, a contratação ela também entra aqui nesses primeiros 90 dias. E a terceirização de RH? Fazemos ou não fazemos? O que eu tenho para dizer? Depende, né? Mas ela tem que ser planejada. O que acontece é que as empresas tentam fazer a vaga internamente, Aí estourou o SLA, estourou o prazo que ela tinha, aí o gestor começa a pressionar, agora a gente vai terceirizar. Aí quando terceiriza, chega para mim e fala assim, Denise, eu estou com muita pressa, você tem que fazer em 10 dias. E aí aquilo que eu sempre respondo, você quer que eu faça em 10? Eu faço, mas eu não vou prometer daí a qualidade que a gente tem aqui. Então, a gente tem que terceirizar quando? Quando foi planejado. E aí, quando que eu planejo terceirizar? Quando pode ter falta de expertise na minha área de recrutamento e seleção, tá? Às vezes é que a equipe de RH não tem uma experiência para uma posição específica, às vezes um cargo estratégico, ou porque você quer também focar em outras coisas, né, com esse time. Às vezes tem contratação estratégica confidencial, ou muito estratégica, ou confidencial, que daí é melhor você planejar e colocar na mão de uma consultoria especializada, né? Ou também porque você tem ali na estratégia um volume de vagas muito alto. Aí não adianta você jogar para o seu time, que às vezes é enxuto, e eu não vou contratar muita gente porque é periódico, é para uma abertura de uma filial, é para muitos cargos em curto prazo, e aí é melhor terceirizar, né? Otimizar também o tempo de contratação e aumentar a qualidade ali, a assertividade dessas contratações. Faltou uma página aqui, mas eu vou falar. E aí tem um outro momento que a gente pode terceirizar, que é quando eu quero usar a expertise do meu RH, que passou a ser estratégico, para fazer os projetos mais estratégicos. E aí a parte de recrutamento e seleção eu terceirizo, né? Posso terceirizar algumas vagas, terceirizar todo o processo. Existe uma tendência de terceirização agora, tá? Nessa tendência de terceirização, tem grandes empresas multinacionais que a área de RH deles não faz mais vaga. É tudo terceirizado, aí eles têm uma ou até mais de uma consultoria e eles terceirizam todas as posições, tá? Tem uma multinacional que até tem sede aqui em Maringá, que já está nesse processo no Brasil inteiro. Porque o RH dele vai ficar focado em integração, desenvolvimento, PDI, outros projetos estratégicos que precisam ser desenvolvidos dentro da empresa. Então, a gente terceiriza as vagas nesse sentido. Quando não terceirizar? Todas as vagas podem ser terceirizadas, mas eu só não terceirizaria se eu tenho uma marca empregadora muito forte, muita gente batendo na minha porta e eu tenho já uma sala de gente cheia de talentos. E aí, nesse momento, realmente eu não preciso terceirizar e contratar uma consultoria. Aí eu coloco um processo interno com aí sim, com um kit recrutador, que vai saber fazer esse processo e vai dar conta e tudo mais, né? E também porque, às vezes, você tem, por mais que você olhe que é um custo, terceirizar a vaga, às vezes parece ser um custo maior do que eu ter um time interno. Mas não é só o time interno, né? A consultoria, ela vai ter, e daí a empresa também pode ter, mas aí o custo aumenta muito. Você ter acesso a todos os bancos de currículos do Brasil, você ter acesso, tem que ser assinado, você tem que ter acesso a um sistema de recrutamento e seleção que seja efetivo, que às vezes não é só o que tem na sua área de seleção, né, do seu sistema, é um sistema um pouco mais amplo, testes, anúncios e pessoas que estão 24 horas sentadas só fazendo a sua vaga. Então, essa que é a diferença, às vezes, de ter um time interno e um time externo, né, fazendo esse recrutamento e seleção.
Então, é isso que a gente tem de recrutamento e seleção estratégico, né? Então, a gente viu ali que contratar certo é o melhor investimento, o custo de uma má contratação é muito alto, o hunting e o employer branding são fundamentais para o sucesso dessa área, né? O onboarding também é parte, olhar a cultura e o jeitão da empresa não pode deixar de ser visto, e, por fim, né, a gente tem ali a parte de gestão de projetos que precisa ser colocado nessa área de recrutamento e seleção. Até eu falo, às vezes, para alguns clientes que terceirizam muitas vagas, eu falei assim, você tem que ter uma pessoa que é gerente de projetos aí, para gerenciar o projeto que a gente está tocando, para acompanhar a SLA, para acompanhar o que está acontecendo, para negociar internamente aí nas áreas, né? E aí, o desafio que eu quero pôr para vocês agora é olhar para a área de RH de vocês ou para alguma vaga que vocês tenham aberta especificamente que está com problema ali e identificar um ponto para aplicar com o que a gente viu hoje, com o que eu contei aqui hoje para vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Muito bom, parabéns, pessoal.